Glórias ao Senhor, e certamente que a tua bondade nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Glórias ao Senhor Jesus. Não houve um dia sequer na sua vida que Ele faltou. Não haverá nenhum dia na minha vida e na sua vida que a sua bondade faltará, que a sua presença faltará. Glórias ao Senhor Jesus. Adoremos ao Senhor. Esse dia foi o dia que Ele fez para mim e para você. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Vamos estar fazendo a oração pelos nossos familiares. O irmão Aécio vai conduzir a oração conosco hoje. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em Isaías 54, 17, a palavra do Senhor fala assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar
contra ti, em juízo tu condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Onde pessoas estão julgando por qualquer coisa e esquecendo a promessa do Senhor. Quando Ele foi na cruz, a principal promessa que Ele fez foi nos dar salvação. Ele falou aqui: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. E o que a gente vê hoje em dia é muitas pessoas estão se afastando da palavra, estão se afastando da presença de Deus por conta muitas vezes de uma palavra lançada contra o irmão. Dentro da igreja mesmo, estão se afastando, estão se esquecendo que quem fez essa promessa foi Jesus e não o homem. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, graças te damos, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, te apresentamos, Pai, os nossos familiares, os nossos parentes, mas não apenas os nossos parentes de sangue, Senhor, mas todos aqueles que se ajoelha diante de Ti para glorificar o Teu nome, meu Deus, porque estamos passando por momentos difíceis, muitos estão se afastando da Tua presença, meu Pai, e aí em nome de Jesus eu venho te pedir nessa manhã para nos fortalecer, fortaleça o Teu povo, a Tua igreja, meu Deus, tira todo o pensamento pecaminoso, toda tristeza, toda angústia, toda enfermidade que age contra o Teu povo, Senhor, vai tirando do meio de nós em nome do Senhor Jesus, nos fortaleça a cada dia com a Tua graça, com o Teu poder, em nome de Jesus, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, a Tua palavra fala que aquele que perseverar até o fim, Senhor, verá a Tua glória, e é por isso que estamos aqui, Senhor, nos fortaleça, meu Pai, para que possamos naquele dia estarmos preparados como é o Teu desejo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tira todo o desânimo, todo o cansaço, meu Pai, e que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, e que estejamos preparados, Senhor, tira todo o bloqueio, tudo aquilo que possa, Pai, nos afastar de Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, meu Pai, em nome de Jesus, enche-nos com Tua graça, com o Teu poder, fala nessa manhã, Senhor, com cada família aqui representada, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, amém, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos louvor-lhe a gente, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Teu nome. Alegre eu te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas
pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo é o Senhor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre eu te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Glória a Ele, a promessa da salvação, a promessa da redenção, a promessa de ressuscitar no último dia, a promessa que Ele virá, que Ele voltará para nos buscar. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Adore a Ele, abra sua boca e diga glória a Deus. Glorifica o Senhor porque Ele te dá salvação. Ele morreu na cruz por você, Ele morreu na cruz por mim, por nós, falhos pecadores. Ele se entregou e nós louvamos a Ele hoje em gratidão a esse Deus. Aclame ao Senhor, cantemos a Ele. Poder, majestade, louvores ao Rei. Se prostrem ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Sempre te incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória, glória a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória para todo sempre. Glória a Deus. Pastor Wesley vai estar ministrando a palavra do Senhor hoje. Domingo que vem está de folga, pastor? E domingo que vem também, já aproveita e já faz a série de 2.
Glória a Deus. Ô, glória, melhorou. Vamos pegar comigo ó, a Bíblia, por gentileza. Vamos abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. E nós vamos fazer a leitura no versículo de número 1 e também o versículo de número 2, para iniciarmos aqui a palavra de Deus. 1 de Timóteo 4, versículo 1, o texto diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém? Senhor, a tua palavra será dirigida a cada um de nós agora. E mais uma vez nós te pedimos com um coração humilde e sincero que seja a tua vontade, que seja a tua palavra, que seja o teu querer. Meu Deus, que a palavra, a vontade, o desejo humano nesse momento, ele caia totalmente por terra. E que todos nós possamos ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, te ouvir, compreender a Tua palavra e guardar no coração, como Tiago escreveu, que nós precisamos guardar a Tua palavra, porque ela é proveitosa e pode salvar a nossa alma. Senhor, então todo embaraço, impedimentos, todos os comichões nos ouvidos, Senhor, que sejam retirados do nosso meio, para que nós possamos ouvir, compreender, crer e sair com a nossa fé fortalecida no Senhor neste lugar. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Por favor, pode sentar, se você quiser pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, você pode glorificar e honrar o nome dEle. Vamos lá, pessoal. Gente, provavelmente, desde o primeiro dia, seja ontem, hoje, há 20 anos, há 30 anos atrás, ou até mesmo o primeiro contato que cada um de nós aqui tivemos com algum cristão, antes de sermos, ou com alguma igreja, nós ouvimos há anos e anos e anos que Jesus está voltando. Isso é um ponto. E é um fato, isso tem que ser falado até isso acontecer. A gente não pode pensar que, porque nós ouvimos há 30 anos atrás isso, que ele está demorando, até porque Pedro vai dizer que ele não retarda a sua promessa. O tempo de Deus, ele sempre vai ser perfeito, é perfeito. Mas o curioso que me chama muita atenção, que eu entendo ser um grande problema nosso, no sentido da volta de Jesus, é que Jesus, ele deixou muito claro que ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele deixa muito claro que será como um ladrão que vem à noite, mostrando que se soubéssemos quando viria o ladrão, a casa não seria roubada, mas geralmente ele vem quando nós estamos dispersos ou dormindo, então temos que vigiar. E ele deu uma lista de muitos sinais ali em Mateus 24, que já é autossuficiente para isso. Só que além do próprio Senhor falar ali em Mateus 24, Mateus 25, a gente encontra muitos outros sinais também nas cartas de Paulo. E provavelmente nós não nos atentamos em muita coisa que Paulo falou, claro, devido à atenção que nós damos àquilo que Jesus falou. E o que Jesus falou é uma verdade, isso aconteceu e tem acontecido, mas a gente não tem percebido que está acontecendo também o que Paulo já disse. Então, por exemplo, quando a gente ouve, e a gente ouve muito isso, ainda mais agora na era digital, que nós temos internet, a informação chega numa velocidade muito grande, toda vez que a gente vê um terremoto, qual que é a frase que a igreja fala? Jesus está voltando. Porque Jesus falou que teriam sinais de terremotos, não é isso? A gente vê, está acontecendo, não sei se você viu isso lá nos Estados Unidos, uma grande queimada, talvez a maior da história. A gente fala o quê? Jesus está voltando. Teve aqui há 2 semanas atrás, não sei em outra região, mas aqui mesmo no Polvilho, aqui no Portal dos Ipês, choveu granizo, melhor dizendo, de uma bola de beisebol. A gente olha isso e fala, realmente Jesus está? Mas a gente se esquece que o Senhor falou que isso é apenas o princípio das dores, não é o fim. Ele deixou muito claro, não é
o fim, é o princípio, ou seja, são as primeiras contrações da terra que está em trabalho de parto. Agora, entendendo isso, vamos trazer o que eu li. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, está dizendo o seguinte: mas o Espírito, você pode notar que a palavra Espírito aí está com letra maiúscula, dizendo de fato que é o Espírito Santo. É uma revelação de Deus para Paulo, dizendo, mas o Espírito expressamente, com pressa, está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns. Esse é um sinal que tem acontecido e a gente tem pouco percebido, que é o apostatar da fé. O que significa apostatar da fé? É se desviar da verdadeira fé. Por que acontece isso? Porque alguns estão sendo enganadores, estão enganando, e outros estão ouvindo, além dos enganadores, estão ensinando doutrinas que são doutrinas de demônios. Isso é muito sério, doutrina é ensinamento. E aí no versículo 2 vai dizer, isso acontece pela hipocrisia dos homens, que falam mentiras porque a sua mente já está cauterizada. Cauterizar é cicatrizar. Você tem uma ferida aberta, ela machuca. Depois que ela cicatriza, você vai ver a marca ali, mas ela já não vai, não vai doer mais. Então, talvez um dos grandes, se não for, na opinião humilde minha aqui, o maior sinal dos últimos tempos, além de terremoto, além de maremoto, além de queimada, além de tudo isso, além do amor estar cada vez menor entre o ser humano, é a apostasia que tem acontecido debaixo dos nossos olhos, e nós não estamos de fato, ou não dando a devida atenção, ou não estamos percebendo isso. Então, se você parar, pensar, frisar a nossa volta, tem muita gente que apostatou da fé, estão ouvindo espíritos enganadores, e estão ouvindo e ensinando doutrinas que são de fato de demônios, porque são pessoas que já não sentem mais, porque cicatrizaram, cauterizaram, é uma mente que não é mais mudada, é uma mente que não é mais renovada. Eu sei que a gente sempre vai falar que enquanto a pessoa estiver viva, enquanto Cristo não voltar, todo mundo ainda tem chance de salvação, mas não é isso que o Evangelho, ele deixa muito claro. O Evangelho, ele mostra para nós que tem 3 questões aqui que não existe perdão, tá? Que todo mundo já ouviu falar alguma vez, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou, quem blasfemar contra ele não tem perdão agora nem no século futuro. Segundo, quem não perdoa também não pode ser perdoado. Então, quem não perdoa está em pecado e, portanto, não pode ser perdoado por Deus. E terceiro é a apostasia. Por que pela apostasia? Porque o apóstata, ele não erra sem saber que está errado, ele erra com consciência, ele é aquele que põe a pedra de tropeço para que os pequeninos, no caso nós, venhamos também tropeçar. É uma coisa intencional. Sei que é errado, sei que não funciona assim, mas eu vou ensinar assim, porque se as pessoas aprenderem o errado que eu quero que elas aprendam, isso vai me trazer algum tipo de benefício. Então essa pessoa, ela não está cometendo um erro. Eu costumo dizer sempre isso, existem erros que nós cometemos e existem erros que nós planejamos em cometer, é tudo calculado. Isso aqui é uma apostasia, são pessoas que têm a mente cauterizada. E de verdade, se você ligar a televisão, estou falando de Bíblia agora, se você colocar na internet e você de verdade tiver os ouvidos críticos, não no sentido de criticar alguém, mas prestar atenção no ensino que esse alguém está passando, você vai perceber que tem mais apóstata do que você pode imaginar. E o pior do que ter esse bando de apóstata é o tanto de pessoas que estão seguindo esses apóstatas. E, gente, de verdade, Jesus falou lá em Mateus, se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Os dois vão cair na cova. Então a gente não pode pensar assim, não, mas eu estou errando porque alguém me ensinou errado. Se ele cair no buraco, eu estou seguindo o ensino dele, então eu vou acabar caindo também. Então o que Paulo está dizendo, e eu gostaria que você atentasse para isso. Além de sinal externos, maremoto, tsunami, guerra, rumor de guerra, a gente, toda hora que sai uma notícia em Israel, olha lá, o sinal de Jesus voltando, toda hora, como se Israel nunca tivesse guerra.
Israel tem guerra antes de ser Israel, gente. Não era nem Israel, já tinha guerra lá. E vai continuar até o final dos tempos, isso é um fato. Mas presta atenção, Jesus ele fala isso em Pedro, que o julgamento de Deus não começa fora, começa dentro da casa. Antes de nós olharmos os sinais externos, vamos começar a olhar para dentro da casa. Como é que está o nosso meio cristão? O que nós temos aprendido? O que estão nos ensinando? O que tem chegado aos nossos ouvidos? Qual que é a mensagem que nós temos recebido e qual é a mensagem que nós temos passado para frente? Porque tem muita gente nos ensinando, tem muita gente pregando e estão ouvindo espíritos enganadores e ensinando doutrinas que são de demônios. Pastor, mas o que Paulo falou é mais importante do que Jesus falou? Claro que não, até porque Paulo ouviu do próprio Jesus todas essas coisas. Mas eu quero que você desse atenção a esse sinal primeiro. Apostasia é um falso ensino, é uma falsa doutrina. Só que o que Paulo está dizendo foi o que Jesus também já tinha falado lá atrás, e eu gostaria que você fosse comigo em Mateus. Quero te mostrar a sequência disso, que não é apenas algo que Paulo falou da cabeça dele. Vamos lá, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Vamos ler o versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, o versículo de número 5. O texto diz assim, ó: E passando os seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, tomem cuidado, fiquem atentos. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas do que, gente? Da doutrina, do ensinamento dos... Ou seja, a apostasia já tinha ali. Homens religiosos, autoridades da lei, aquilo que nós chamaríamos hoje de autoridade espiritual, que dentro do ensino da lei, da Torá, colocavam o seu fermento. Um apóstata, gente, não muda a mensagem inteira. Ele muda partes que nós nem percebemos, mas que faz toda a diferença. Ele não vai mudar o texto, ele vai mudar um ponto, uma vírgula, ele vai deixar a opinião dele ali. E eu tenho algumas questões, isso aqui é uma coisa muito pessoal. Quando eu vou ouvir uma pregação, até já comentei isso com o pastor Márcio, eu procuro ser crítico, mas eu procuro ser um crítico que eu não acho que eu sei mais que a pessoa, mas eu tenho dificuldade de ouvir, confesso para você, quando a mensagem começa dizendo, porque Deus falou para mim assim, de verdade, não me importa muito o que Deus falou para ninguém, o que me importa é o que está escrito aqui. Eu quero que as pessoas me exponham a Bíblia, eu quero aprender da palavra, até porque o que Deus falou para alguém, Deus pode mesmo ter falado, mas falou para aquele alguém, não falou para mim. O que Deus está falando para mim está escrito aqui. Você consegue entender isso? Então não há problema, Deus fala com você, Deus fala comigo também, só que nem tudo que Deus fala comigo, eu tenho que dividir com você. Até porque cada qual é cada qual. Deus não mandou todo mundo sacrificar um filho, somente Abraão. Senão vira moda. Deus não mandou todo mundo beber água igual um cão, foi só Gideão. Sabe, não tem coisas, gente, muitas coisas não é para todo mundo. Temos um relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho um filho só, mas venho de uma casa que tenho 4 irmãos. Gente, a regra não vale para todos, por mais que os pais queiram, porque cada filho
É de um jeito. Você vai colocar pão com manteiga para todo mundo. Tem um que não vai comer. Então, eu tenho que dar para ele aquilo que ele come, porque ele é só uma criança. Não, mas tem que comer. Não tem, cada um é de um jeito. A gente tem que entender isso. Então, Deus ele tem relacionamento pessoal com cada um de nós. Então, quando estamos no meio de uma igreja, que é o nosso caso, não importa o que Deus tem pessoalmente, o importante é o que Deus tem com a igreja, com o povo. Então, eu não posso, o pastor não pode, ninguém pode subir aqui e falar, porque Deus falou para mim isso. Não importa, pastor. O que importa é o que Deus falou na Escritura, para edificar a igreja, para abençoar o povo, para fazer a gente crescer na graça e no conhecimento. É isso, essa é a grande questão. Consegue entender isso? Então, o que o Senhor está dizendo? Cuidado com o fermento dos fariseus. Porque eles não vão mudar tudo. Mas um pouquinho de fermento, Paulo fala isso, claro que não é o mesmo contexto, tá? Mas estou pegando só o gancho do fermento aqui. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5 que um pouquinho, não é muito, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, gente. Então eu preciso estar com o meu ouvido, como diz a palavra, até mesmo ungido. Eu tenho que estar com o meu conhecimento em dia. Espera aí, mas será que a gente veio praticamente do mesmo lugar que estamos aqui? E tem algumas coisas que eu trago de muito boa recordação, porque eu sou da época que, até mesmo eu que era um adolescente, eu ia para a igreja com um caderno. E eu anotava tudo que era pregado. Mas qual que era o intuito disso? Depois eu preciso conferir isso aqui. Sabe, entende o que eu estou dizendo? Claro que não é regra. Mas o que eu estou querendo te mostrar era a importância que dávamos, num contexto total, para o que nós aprendíamos. Hoje nós ouvimos, no modo geral, muita gente falando, mas pouca gente pregando. E a gente acha que porque falou em nome de Deus, Deus está ali. Deus está falando, a gente tem noção, a gente pensa que quanto maior a multidão está num lugar, parece que Deus mais está. E, cara, eu não sei se realmente Deus está onde tem tanta gente assim, porque o evangelho é de cruz. O evangelho que prega para a gente um triunfalismo, ele não é um evangelho. O Senhor deixou muito claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ninguém quer tomar a cruz, porque a cruz é lugar de morte, é lugar de abrir mão da nossa vontade, para viver a vontade dele, e se for preciso, até morrer. Isso não é uma mensagem muito comum, por quê? Sejamos todos nós sinceros, nós não queremos ouvir isso. Caramba, a gente quer chegar na igreja, e a gente quer ter certeza que Deus tem uma palavra para nós, o nosso egoísmo faz isso. A gente tem isso, não, Deus tem que falar comigo hoje. E aí quando talvez o seu problema é familiar e a mensagem é, exemplo, de trabalho, você fala, Deus não falou comigo hoje. Porque Deus ou porque não foi nem Deus aqui, é porque o pregador não trouxe a mensagem que você entendia, que Deus tinha que falar com você. É aquela pessoa que pede um conselho, mas não está disposta a ouvir o conselho de verdade. Fala, eu quero a sua opinião. Aconteceu isso hoje de manhã ali em casa. Coisa simples, a minha esposa me perguntou assim, o que você acha que está meu cabelo? Eu falei, tá bom. Ela olhou, não está bom. Eu quase perguntei, então por que me perguntou? Entende isso? Não faz sentido a gente querer que Deus fale aquilo que a gente entende que é para ser falado. E, gente, de verdade, no modo geral, eu estava lendo a palavra de Deus e vamos tentar trazer um cenário civil para a gente entender isso. Olha para o país que você vive. Olha para o Brasil. Falava isso com a minha esposa. Desde quando eu sou criança, a história que eu ouço é o Brasil está em crise. O Brasil não sai de crise. Esquece, o Brasil não sai de crise. Isso é o Brasil, é um país de terceiro mundo. Você pode colocar qualquer político ali, o Brasil é isso. Infelizmente, é isso. Pastor, o senhor não acredita em melhora? Não tem jeito. Você vai no mercado, você vai pagar R$29 num café, irmão. O Brasil é isso. E, por favor, não estou criticando nenhum político. É igual, é tudo igual. É um sistema, não muda. Você não pode nem receber mais o seu Pix quietinho agora, que a Receita vai te pegar. O Brasil é isso, e não vai melhorar. Mas quando eu ouço as pregações dos pastores no geral hoje, parece que eu vivo nos Estados Unidos.
Parece que a gente vive em Londres, onde todo mundo tem emprego, onde todo mundo ganha muito bem, aonde uma pessoa vai com 50 euros no mercado e faz a compra do mês. A gente vai 50 reais no mercado, a gente compra hoje um café e um arroz. Mas a pregação é: você vai triunfar, você vai prosperar, você vai dobrar, você vai multiplicar, você vai colher, e o povo está todo lascado. Mas você quer ouvir que o Brasil vai piorar? Claro que não. Pastor, mas Deus pode mudar. Gente, pode. Claro que pode, Deus pode tudo. Mas a grande pergunta que a gente faz, não estou nem dizendo que é ou não, Ele quer. O compromisso de Deus com a gente é a nossa salvação. Só que a gente está ouvindo isso há muitos anos, gente. A gente há muitos anos estamos ouvindo a nossa vitória. E até hoje eu pergunto: cadê? Aí vem outra pergunta: Deus mentiu? Deus não mentiu, porque Deus nem falou. Mas alguém com um pouquinho de fermento pegou a Bíblia, temperou do jeito dela e entregou para você o que você gosta de comer. Aí você sentiu doce o seu paladar e falou: nossa, essa palavra é de Deus. Só que infelizmente durante muito tempo, ou até hoje, nós estamos ouvindo pessoas que estão ouvindo espíritos enganadores e nos ensinando doutrina de demônios. E aí quando vem de verdade a cruz, a gente se escandaliza. Jesus falou sobre isso. Muitos vão se escandalizar de mim. Então a gente precisa entender que não é porque a gente, que não é nem o nosso caso, falando agora de vestimento, está com terno, com uma gravata, irmão, que a gente é de Deus. Não é porque a gente fala bonitinho que a gente está pregando o evangelho. Não é porque a gente fala do amor de Cristo que a gente está pregando a verdade do mesmo. Porque pode ter um pouquinho de fermento ali e está matando a gente. Porque tem muita gente reproduzindo o que aprendeu e aprendeu errado. E eu tenho 2 textos para ler com você. E entre esses 2 textos, que é um para a gente iniciar a transição do final, eu quero ler esse que está lá na Velha Aliança, em 2 Reis. Sabe por quê? Porque tem gente também com muita intenção boa de ensinar, mas até gente que quer fazer coisa boa pode fazer coisa errada, sem querer. Por quê? Porque reproduz o que ouviu, só isso. E eu não posso simplesmente reproduzir sem saber se é verdade, amado. 2 Reis 4, a história aqui do profeta Eliseu, depois que ele ressuscita o filho da sunamita. E isso aqui é muito interessante, ó. Olha o que diz. Versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas, em alguma versão está servos, está aprendiz, estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquitindas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Grava essa frase aí, porque não as conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela. E disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Olhe para mim, parece confuso o texto, mas eu te explico de uma forma muito fácil. Naquela época tinha aquilo que tentam fazer hoje, que não funciona mais, uma escola de profetas. Ou seja, eram homens que já foram chamados por Deus, que andavam com um profeta mais experiente para entender como que era a caminhada. Isso aqui, normal, andavam com Eliseu, assim como Eliseu andava com Elias, isso era normal. Então, havia fome. Se você continuar o contexto aqui, foi uma grande fome que houve naquela época, não tinham o que comer. Então, tem ervas aí? Vamos fazer um caldo, vamos comer e não vamos morrer de fome. Só que alguém que estava ali no meio, viu uma parra brava, ou seja, era uma erva envenenada, só que a pessoa não conhecia, ela só falou: nossa, parece boa. Já que ele mandou pegar a erva, vai essa erva mesmo. Ele faz um panelão,
para todo mundo comer. Só que alguém ali falou, ei, a morte ali. Tem alguma coisa envenenada ali. Aonde eu quero chegar? Pode uma pessoa boa colocar veneno no Evangelho, sem saber que está colocando veneno no Evangelho. E, gente, sabendo que está envenenado ou não, se eu comer, eu vou morrer do mesmo jeito. Você consegue entender como é sério isso? Hoje, já falei isso muitas vezes, é preocupante demais quando eu vejo alguém que não consegue ter uma interpretação de texto ministrar, de verdade, é perigoso. É perigoso. Pastor, mas Deus não pode usar? Deus pode usar, claro que pode usar, mas Deus também pode não usar. É melhor não correr o risco, porque se você soubesse que a comida que alguém faz para você é envenenada, você comeria? Claro que não. Você passaria, olha que coisa séria isso. A gente tem algumas questões. Você faria uma cirurgia num cirurgião que não se formou ainda? Por que não? Porque ele não está? Por que você ouve qualquer um? Porque qualquer um que fala em nome de Deus, você fala, vou ouvir porque está falando de Deus. A gente está tomando veneno. Tem um rapaz aí, acho que ele deve ter uns 14, 15 anos, pregando. Cara, eu sou totalmente contra, por mais que com 15 anos eu pregava. Hoje eu não me colocaria para pregar, nunca. Hoje eu não seria pastor com a idade que eu fui, nunca. Diante de Deus eu estou te falando isso. Pastor, mas a idade importa? Muito. Muito. O amadurecimento de vida é outro. A experiência com as situações da vida são outras. Uma vez eu ouvi isso e eu falei, caramba, é certo. Jesus começou o ministério com 30, com 20, 29, a gente quer começar com 18. Sabe por que Jesus não começou com 15? É Jesus, ele já ensinava no templo lá, com 12 anos. Mas o pai dele, José, pegou ele pela orelha e falou, filho, tá maluco? Como é que você fica aqui e a gente vai embora sem você? Jesus começou com 29. E a gente hoje está entregando o microfone para quem tem 15, ensinar a gente. Com 15 anos, não aprendeu a interpretar texto na escola ainda. Mas já está interpretando um texto totalmente difícil que não foi nem escrito no português. Foi escrito no hebraico, alguns no grego. Por isso que está como está, é um monte de menino como eu, fui um desses meninos fazendo o que eu não tinha que fazer. Eu não tinha que estar ali. Pastor, mas eu não posso impedir o ministério de alguém. Gente, ninguém impede o ministério de ninguém. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer, mas eu não posso ser irresponsável de entregar o microfone para o meu filho. Prega aí hoje. O que ele vai dizer? A gente tem que amadurecer esse negócio, porque o menino pode ter muita boa intenção, mas pode falar um monte de besteira, e aquilo é veneno na nossa comida. É veneno. E esse rapaz, o nome dele acho que é Missionário Miguel. Cara, eu tenho dó dele, eu olho e falo, vai jogar bola, moleque. Vai para a escola, cara, porque com 20 anos ele vai estar desviado como um monte que está aí. Você vê esse monte de cantor novo, gospel, que é tudo desviado com 20, 25 anos hoje, porque a gente não deixa a criança ser criança, a gente quer habitolar ela com a nossa vida de adulto. E ele está ensinando a gente. Tem muita gente grande, que eu tenho até medo hoje de poder falar. Esse menino eu falo porque ele não vai poder me processar, ele é menor mesmo, biblicamente ele nem pode ser pregador. Mas a gente pode falar, tem muita gente que traz uma mensagem que a gente gosta, mas não é de Deus. As igrejas têm área VIP. Tiago escreveu dizendo que o rico não pode ser tratado melhor do que o pobre. Você tem noção do que é isso? Tem um banco vazio na frente do púlpito lá e você não pode sentar lá, porque você não é rico, você não é famoso, cara. Se você quiser sentar num lugar bom, você tem que chegar 2 horas antes do culto, mas o famoso ele vai chegar, faltando 10 minutos para acabar, vai sentar no lugar, vai tirar foto com o pastor, e a gente está assim, ó, esse pastor é o melhor do mundo. Porque a gente está comendo fermento há muito tempo, a gente foi treinado para isso. A gente foi treinado para não questionar, e tem muita gente boa aqui, ó, que está colocando veneno na nossa comida. E a gente está comendo.
que Deus levante homens de Deus que tire a morte da panela. Consegue entender isso? Que Deus levante pessoas, e não estou dizendo para a multidão não, isso é ilusão, cara. O nosso maior trabalho é cuidar de quem Deus nos deu para cuidar, seja a nossa casa e a nossa família, mas é estar com o ouvido atento e falar: opa, tem morte na panela, não coma, tem morte na panela, não come, você vai morrer, isso é veneno. Não, o evangelho não é isso. Não, essa palavra não vem de Deus, está na Bíblia, mas mesmo assim, não vem de Deus porque é distorcida. E aí a gente coloca farinha. Farinha é trigo. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. A gente precisa mais de Jesus na igreja, sabe? Mais de evangelho de Cristo, mais de cruz, mais de ensinamento de Jesus. A gente tem que deixar a glória dele fazer parte da nossa vida. Menos sobre nós, menos sobre mim, menos sobre você, mais sobre ele, porque dele é sempre para ele é tudo. Então essa mensagem, você vai vencer, Deus é contigo, você pode tudo, ela tem que cair por terra, porque tudo isso é uma verdade, mas não é a mensagem que eu tenho que carregar o teu coração, não é, porque tem muita gente boa, falando para a gente muita coisa errada, sabe, vai comigo, agora eu vou ler os últimos textos e vou encerrar, tá? 2 de Pedro, você entendeu o que eu disse até aqui, querido? Quem entendeu, diga glória a Deus. Isso é uma verdade. 2 de Pedro, capítulo 2. O maior sinal, talvez, dos nossos dias, chama-se apostasia. 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos lá? Versículo de número 1. Vou fazer uma leitura um pouquinho extensa aqui, mas aqui a gente finaliza. E também houve entre o povo lá atrás falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, olha só, é um pouquinho, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão, a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado daquela vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Isso é muito sério. E a gente vai finalizar essa mensagem aqui, porque Pedro está dizendo com uma coisa muito clara. Por que esses homens fazem isso? Por causa da sua avareza, fazendo de vocês um grande negócio. Eu vi estava lendo uma matéria, imagine só, na minha memória, parte mais adulta, já fazem mais de 20 anos que eu estou na igreja. E eu vou te falar isso como algo para você pensar e meditar. É mais de 20 anos que eu estou na igreja, e nessa jornada desses 20 e poucos anos, desde quando criança até a fase pastoral, caramba, a gente conheceu muita gente. A gente conhece gente que a gente nem sabe que conhece, né?
Às vezes alguém fala com a gente e fala, da onde é essa pessoa? Porque a gente já pregou em vários lugares, fora do lugar que a gente morou, a gente pregou em outros lugares. Eu lembro quando você estava em Pernambuco, e tinha uma mulher lá da igreja de vocês, me fugiu o nome dela, que essa mulher me mandava mensagem quando eu era pastor em Curitiba, porque ela me ouvia pelo aplicativo na rádio. E aí depois eu fui pregar lá, tipo, ela veio falar comigo como se ela me conhecesse, eu nunca nem tinha visto a cara dela. E a gente fica até meio sem graça, né? Tipo, porque a gente conhece muita gente. Então, imagine 20, 30 anos na igreja e tem gente que está mais tempo que eu nela. A gente contribui com o nosso corpo, a gente contribui com os nossos talentos, a gente contribui enquanto é novo com a nossa força, com a nossa energia e sempre contribuindo com o nosso dinheiro. Sempre. Se você passar um aperto, qual igreja vai te ajudar? Você consegue entender aonde eu quero chegar aqui? Se a gente colocar, e não faça isso, para você entender, só medita. Colocar na caneta. Quanto que eu já doei para a igreja? Teríamos mais de uma casa hoje, quitada. Só que talvez muitos de nós não temos a casa ainda. Pagamos aluguel, enfim. Se o seu aluguel atrasa, a igreja que você contribuiu por 30 anos não tem coragem de pagar o teu aluguel. Não tem. Eles não vão perguntar se você está pagando aluguel ou não. É capaz deles perguntarem por que você não deu dízimo aquele mês. Eles não vão perguntar se você pagou. Por quê? Porque muitos são avarentos e fazem de nós simplesmente um negócio. A gente faz uma máquina girar, isso é muito sério. Muito sério. Nesses últimos meses ou anos, quem mais me ajudou foi pessoas que não são da igreja. Você consegue entender a profundidade disso? Não estou dizendo que eu não tive a ajuda de pessoas da igreja, mas quem mais me ajudou nunca botou o pé lá. São pessoas ímpias, mas pessoas que a gente acaba conhecendo na vida. Que falou, como é que você está? Não, estou assim, está precisando? Cara, vamos lá, vou te ajudar. Vou fazer o que eu posso aqui. Aí você para e pensa, caramba, tem alguma coisa errada. Mas às vezes, a gente está falando de quem está lá fora, talvez quem não ajuda também somos nós que estamos dentro. A gente tem que pensar nisso. As pessoas não podem ser para nós produtos ou frequentadores. As pessoas têm que ser parte do corpo de Cristo. Sabe, o corpo humano é o seguinte, meu braço dói o corpo inteiro. O corpo inteiro vai doer. Né? A Bíblia fala, chora com quem chora e ri com quem ri. Tem gente rindo, vamos rir junto, vamos se alegrar. O irmão conquistou uma casa, pô, que legal, vamos comemorar com o irmão. Pô, o irmão está precisando pagar aluguel, vamos fazer, aqui em São Paulo, a gente fala, vamos fazer uma vaquinha, vamos tentar levantar alguma grana. A gente tem que mover isso. A gente tem que, porque nós não somos um produto, nós não somos um negócio de ninguém. Posso falar isso com propriedade aqui em nome de Jesus. Nós não somos um negócio da Águas do Altar, nós somos pessoas, nós somos membros do corpo de Cristo. Só que a gente tem que criar esse senso. A gente tem que ir aos poucos, e a gente tem conseguido isso, tirando aquele fermentinho ali. Tem que tirar aquele fermentinho que quando alguém sai do nosso meio, Deus não tirou não, talvez a pessoa só ficou triste com a gente mesmo, a culpa é nossa às vezes. Tem que ir limpando, a gente não pode reproduzir a morte que alguém colocou na panela. A gente, talvez como eu falei anteriormente, temos que ser aqueles que Deus vai levantar. Opa, tem morte aí. Tem morte aí, vamos tirar a morte, vamos colocar o trigo, vamos colocar a vida. Jesus é a vida. Mas para isso acontecer, isso aqui tem que estar muito atento, amado. Estudar a Bíblia não é ruim, não. Teologia não é ruim, não. A gente tem que ter noção de tudo, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ler bons livros de bons homens, não aquele livro lá, Tamir, que você trouxe para casa. Misericórdia. Em primeira página, o cara destruiu a Bíblia. Ele destruiu a Bíblia. Ele falou assim, a Bíblia fala isso, mas na minha opinião é isso. E ele é pastor. Tem noção disso? Então, assim, a gente precisa ter um ouvido bem treinado com o Evangelho de Jesus. E o que treina o nosso ouvido não é ouvir as palavras que a gente vai vencer, amado. Isso não vai treinar, isso vai dopaminar a gente.
isso só vai colocar o açúcar no paladar. Se você pegar uma criança e nunca der a ela açúcar, ela não vai sentir falta, porque ela não sabe o que é. Agora, até hoje, a gente luta para parar de tomar açúcar. Não é verdade? Até hoje a gente, eu já falei, desde o dia 1º, esse ano eu não vou comer mais açúcar, dia 2. Eu estou comendo. Não está amarrado, amanhã eu parei. Estou comendo de novo, porque uma vez eu fiquei 6 meses tomando café sem açúcar. Eu consegui 6 meses. Aí teve um dia que eu estava na casa de alguém, você fica meio sem graça de falar. Aí eu tomei. Desandou minha vida de novo, porque é docinho. É bom. O nosso paladar espiritual, ele também é infantilizado, infelizmente. E a Bíblia fala que na Páscoa a gente tem que comer ervas amargosas. Deus estava dizendo lá desde o começo. É amargo, gente. João comeu um livrinho que no paladar era amargo, mas no estômago tinha sabor de doce. Mas o paladar é amargo, porque o evangelho não é tão simples como a gente imagina. Amém? Ou melhor, ele é simples, a gente que complica ele, querendo que ele seja mais fácil. Esse é o detalhe. Então, de verdade, quando eu começo a ouvir um pregador, tem nomes que eu nem ouço, eu nem coloco, não passa na minha casa, não entra. Não entra de jeito nenhum. A galera estava falando lá, passou o final do ano, eu vou falar, tá? Final do ano, virada, cara, aquilo não entra na minha casa. Aquilo não é evangelho. Aquilo não é evangelho. Aquilo é qualquer coisa. Não é evangelho. Eu costumo dizer que a gente tem que separar evangelho de entretenimento cristão. Agora, se você me perguntar, eu sou contra o entretenimento cristão? Não. Claro que não. É melhor ter do que a gente se entreter com as coisas seculares, de fato, mas não diga que é evangelho. Aquela frase lá, daqui 7 minutos você vai estar no melhor ano da sua vida. 2025 chegou, Pix está taxado, a gasolina vai subir para quem tem carro, o imposto subiu, para quem anda de condução, subiu a tarifa. Eu tenho medo de saber quando vai ser o pior. Então, amado, vamos levantar cedo, vamos trabalhar, como diz a Bíblia, fazer a nossa parte como bons cidadãos e amar Jesus e amar as pessoas. E não queira um paladar adocicado de evangelho, queira a verdade. Conhecereis a verdade e é ela que vai nos libertar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aplauda Ele, Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar para que Deus edifique a igreja, edifique a nossa vida, a nossa fé. Amados, no final das contas, não pense que a gente tem alguma coisa contra alguém, tá? Em nome de Jesus, que qualquer pessoa, começando por nós, passemos pela fornalha de Deus ali, para sejamos purificados, todos nós. Ninguém é dono da verdade, não. O dono da verdade é Cristo. Que possamos falar o que Ele disse. Que as pessoas, como eu falei, que nós nos arrependamos. Mas a gente não pode, eu pelo menos tenho essa consciência, a gente aqui tem essa consciência. Se Deus nos permitiu ministrar para alguém, a gente tem que ensinar o que Jesus ensinou. E não podemos fingir que as pessoas não são importantes, porque o ativo mais importante da igreja somos nós, somos as pessoas. Senhor, o Senhor nos permitiu estar aqui mais uma vez. O Senhor nos permitiu estar nessa igreja hoje, ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra. E o Senhor sabe de verdade, da sinceridade do coração de cada um de nós aqui, Pai. Até porque nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas mais do que aquilo que fazemos, mas pela intenção que nós fazemos. E de verdade, o nosso coração é inclinado a cumprir a Tua vontade, o Teu querer. Entregar para o Senhor, que é o dono do rebanho, o rebanho é do Senhor. Entregar para o Senhor uma igreja lavada e remida, um povo santo, de acordo com a Tua vontade. E para isso nós não podemos temer
e nem se assustar. Nós precisamos ensinar aquilo que está na sua palavra. E o Senhor, na sua multiforme graça, tem nos abençoado aqui, nos usando cada um de uma forma, com o intuito final da edificação da igreja. É edificação do teu povo, e nós fazemos parte da igreja. Por isso que tem dias que eu estou ministrando, tem dia que eu estou ouvindo, porque eu preciso ouvir e aprender, e no final das contas, para a tua glória, nós estamos cuidando uns dos outros, porque essa é a tua vontade. Paulo disse que nós temos que carregar a carga um dos outros, Senhor, e nós estamos tentando isso, e o Senhor tem nos agraciado e vai nos dar a direção para continuarmos fazendo a tua vontade. E essa mensagem, cremos, ela foi inspirada na tua palavra totalmente, sem colocar ali o que nós achamos, mas simplesmente expor o que está no texto com o seu contexto. E é verdade que esse tipo de mensagem, Deus, não é agradável para mim nem para ninguém. Nós, como pregadores, queremos pregar e ouvir as pessoas glorificando o tempo todo, mas nem sempre isso vai acontecer, porque não é sempre isso que vai ser comunicado com a igreja. Sabemos também que como igreja queremos ouvir palavras que vão nos motivar a ter uma boa semana, mas não é sempre isso que vai acontecer. Por isso que nós sempre pedimos que seja feita sempre a tua vontade, Senhor, e que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento, que o nosso paladar espiritual de ouvir a tua vontade, a tua palavra não seja infantilizado, que nós tenhamos um coração preparado para absorver a tua palavra, a tua vontade, para que a nossa alma seja salva, para que nós possamos reproduzir a tua verdade, para que outras vidas sejam edificadas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ah, Senhor, nos ensina a cada dia a caminhar de acordo com a tua vontade. Nos ensina a cada dia a caminhar de acordo com a tua palavra. Senhor, nos desperte. Senhor, nos tire da procrastinação espiritual. Senhor, eu sei que no começo é uma coisa que nós não queremos, que não nos agrada, mas o nosso paladar tem que ser para a tua glória. Então ilumina a nossa mente, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo. Senhor, o profeta Amós disse lá atrás para os nossos dias, que chegará um tempo em que muitos terão fome e sede, mas não fome de comida e nem sede de água, mas da tua palavra, Senhor. Talvez seja esse o tempo de tanta gente sedenta, tanta gente querendo ouvir, por isso talvez tem tanta gente desanimada, para baixo, fraca, tanta gente que se desenganou de ir para a igreja, porque estão com fome e sede da tua palavra. Então nos permita levar essa mensagem, Senhor, nos permita levar essa água, como disse Ezequiel, a água que escorre do altar, aonde passa Sara, cura e traz vida novamente. Mas, Senhor, que nós estejamos na tua direção, que nós estejamos de acordo com a tua vontade, que nós sejamos centrados no teu evangelho, fundamentados na sua doutrina, cuidando das pessoas, se importando com as pessoas, amando as pessoas, para a glória do teu nome. Porque se nós te amamos, dissermos que te amamos, e não amamos o nosso irmão, a tua palavra fala que nós somos mentirosos. Que nós não sejamos egoístas, Senhor, que nós não sejamos amantes de nós mesmos, que nós não sejamos levados à vaidade ou à inveja. Meu Deus, que a alegria do outro não seja a nossa tristeza, mas também a nossa alegria. Senhor, que a tristeza do outro não seja a nossa alegria, mas a nossa tristeza também. Que nós possamos curar uns aos outros, que nós possamos nos alegrar uns com os outros, que nós não sejamos aqueles que só estamos presentes quando nos convém, mas que estejamos presentes para a glória e honra do teu santo nome. Espírito Santo, fale com cada um todos os dias. Espírito Santo, nos convença. João disse: vocês têm a unção de Deus e sabeis todas as coisas. Então que a unção do teu Espírito, ó Pai, desça sobre cada um de nós, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos trazendo e nos guiando em toda a verdade que é a tua palavra. Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, e que possamos viver de acordo com a tua vontade.
Abençoe essa pessoa, abençoe a nossa casa, abençoe, Senhor, também a nossa semana, nos dê força, nos dê saúde, nos dê vitalidade, Senhor, nos dê coragem para vivermos de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu te peço isso, te agradeço, te louvo e te engrandeço, em nome de Jesus, que assim seja e graças a Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor Jesus, você pode aplaudir o nome dele. Graças a Deus.